Fala pessoal, como é que vocês estão? Hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre câncer de pulmão sem mutação driver, doença avançada com expressão positiva de PDL1. E a gente vai ver basicamente três questões que já foram cobradas em anos anteriores sobre esse importante assunto. Vamos começar então por essa questão de 2019. Fala sobre um homem negro de 64 anos, tabagista, que foi diagnosticado com carcinoma de células escamosas do pulmão e que tem uma expressão de PDL1 de 70%. Ou seja, a gente está diante de um SEC de pulmão com uma alta expressão de PDL1. E a gente sabe que os SECs de pulmão costumam ter uma expressão um pouco mais alta de PDL1 por causa do hábito tabágico, né? O tabagismo faz ali a carcinogênese de campo e aumenta a expressão antigênica desses tumores, tornando esses tumores, então, muito responsivos à utilização da imunoterapia. Ele é metastático para pulmão contralateral e para linfonodo. Ao diagnóstico, ele tem um ECOG 1, perdeu 6% de peso nos últimos 3 meses e tem um diagnóstico de hipertensão controlada, além de DPOC. Qual é, então, o tratamento sistêmico para esse paciente? Qual das alternativas está incorreta? Então, a gente vai olhar as alternativas e vai escolher a que não está correta. Vamos começar pela letra A. Tratamento sistêmico com carbitaxol mais pembro é uma opção nesse caso e está associada a ganho de sobrevida global e a ganho de sobrevida livre de progressão. E a gente sabe que isso é verdade, né? O estudo Keynote 407 randomizou pacientes com câncer de pulmão nesse cenário, independente do status de PDL1, para receber carbo, taxol e pembro, e mostrou um ganho de sobrevida global para essa população. Portanto, o combo, a combinação de quimioterapia com imunoterapia, é uma possibilidade de tratamento para esse paciente. Letra B. Como o tumor apresenta expressão de PDL1 maior do que 50%, o paciente poderia ser tratado com pembrolizumab isolado, baseado no estudo Keynote 024. Entretanto, esse estudo mostrou apenas ganho de sobrevida livre de progressão nessa população, sem ganho de sobrevida global. Isso está incorreto, né, gente? A gente sabe que o estudo Keynote 024 foi um estudo que avaliou pacientes com câncer de pulmão que eram fortemente expressores de PDL1. Então, no estudo 024, a gente só randomizou pacientes com expressão de PDL1 maior do que 50% e deu ganho de sobrevida livre de progressão e ganho de sobrevida global. Portanto, a alternativa B está incorreta. Vamos continuar vendo as outras. Alternativa C. A taxa de resposta objetiva com a combinação de carbotaxano mais pembro é mais elevada do que aquela observada com pembro isolada nos pacientes que têm TPS maior do que 50%. Abraão, não tenho certeza sobre isso, mas é esperado que seja, né, gente? Se eu estou fazendo um tratamento com 3 drogas, eu espero uma taxa de resposta maior. Então, tem racional para que essa afirmativa seja correta. Letra D. A redução do risco relativo de morte ou progressão de doença mostrou-se independente da expressão de PDL1 nos carcinomas escamosos de pulmão. E o que a gente sabe? A gente sabe que no estudo principal de SEC de pulmão, que é o Keynote 407, que randomiza os pacientes para carbo, taxol e pembro, a inclusão foi independente do PDL1 e o PDL1 não se mostrou como um bom preditor nessa população. Então, essa alternativa, por mais que fique um pouquinho confusa, é também correta. E a letra E, o uso de corticóide como pré-medicação ou o tipo de taxano empregado em associação com a carboplatina no estudo Keynote 407 não estiveram com eficácia diferente. Isso é verdade. Isso não foi comprovado que existe uma superioridade na Taxel para Taxol comum. Portanto, o esquema padrão pode ser sim carbotaxol e pembro, utilizando-se o corticoide pré-quimioterapia. A gente sempre tenta diminuir as doses se o paciente não tiver toxicidade. Ah, Abraão, meio confusa essa questão, não gostei muito. Como é que eu acertaria essa questão? Você acertaria essa questão se você conhecesse muito bem os dados do 024. Então, o 024 é um estudo que tem que estar na sua cabeça, que é o quê? Um estudo que incluiu pacientes com câncer de pulmão de não pequenas células, fortemente expressores de PDL1, com expressão maior do que 50%, para receberem pembrolizumab monodroga e tiveram benefício de sobrevida livre de progressão e de sobrevida global. Portanto, o que está incorreto é a alternativa que fala que o 0,24 não dá ganho de sobrevida global. Gabarito da questão,
Letra B. Muito bem, vamos ver mais uma questão, agora uma questão de 2022. Só um detalhe, né? Lembrar que essa era uma questão de 2019, que foi aquele ano extremamente confuso na prova, então é pouco provável que a gente tenha questões assim, pegando essas minúcias do estudo tal, isso não é mais o novo padrão da prova de título. Vamos continuar, então essa é uma questão do ano passado. É uma mulher de 70 anos tabagista com ECOG 1 que procurou atendimento por estar com quadro de náusea e desconforto epigástrico. No exame de imagem, ela tem uma massa de 52 milímetros no lobo superior direito, com linfonodomegalia pré-carinal e derrame pleural. E a biópsia da pleura foi compatível com carcinoma pouco diferenciado, TTF1 na piscina positivo, CK5 e CK6 negativo, ou seja, um câncer de pulmão. Foi solicitado para ela um perfil molecular. E aí aqui a gente tem que ter atenção no perfil molecular. O que eu vou pesquisar no perfil molecular? É um câncer de pulmão metastático? Tem ou não tem alteração driver? Então, no painel molecular tem PDL1 de 80%, alto, EGFR ALK ROS negativo e tem uma mutação no CARRAS G12C. Laboratorialmente, ela tem um clearance de creatinina de 35. Ou seja, o que a questão está trazendo para a gente? A gente tem que buscar as informações centrais. Então, é uma mulher idosa, relativamente frágil. Ela é COG1 e ela tem clearance de creatinina de 35. Então, assim, ela é a candidata ideal, do mundo ideal, a doublet de platina em primeira linha? Não me parece. Ela não parece ser a candidata ideal. Não seria impossível se fosse obrigatório para ela, mas não parece a ideal. Ela tem uma mutação em CARRAS G12C. CARRAS G12C é acionável? Tem droga-alvo? Tem. Qual é, Abraão? Sotorazib. Sotorazib é uma das opções. Aí a pessoa apressada vê CARRAS G12C, marca o quê? Sotorazib. Não é o gabarito da questão. Por quê? Porque Sotorazib não foi validado na primeira linha. A gente só tem dados de utilização de Sotorazib para pacientes com câncer de pulmão com mutação no CARRAS G12C, baseado no estudo Crisales, a partir da segunda linha. E a gente está falando aqui de uma paciente virgem de tratamento oncológico. Portanto, Sotorazib não é o gabarito da questão. E qual outro biomarcador que essa paciente tem que é super importante? PDL1 de 80%. Ou seja, ela tem PDL1 forte, maior do que 50%. Existe algum estudo que incluiu a população exclusiva com PDL1 maior do que 50%? Existe. Qual estudo? O estudo Keynote 024 é um dos principais desses estudos, mas existem o estudo Empower 110 e o Empower Lung 01. Então, quando a gente olha aqui para a diretriz, câncer de pulmão sem mutação-alvo, primeira linha. Quem é forte expressor de PDL1 tem como opções as mesmas opções de quem é fraco, ou seja, os combos de químio com imunoterapia, mas tem como opções adicionais a utilização de pembro monodroga, aos moldes do Keynote 024, de atezo monodroga aos moldes do Empower 110 e de semiplimab monodroga aos moldes do Empower Lung 01. Mas o que mais cai na prova é pembro monodroga, porque é o estudo mais consolidado com ganho de sobrevida global e sobrevida livre de progressão nessa população. Então, quando eu olho para as alternativas, Sotorazib está na letra A para pegar o aluno desavisado, então incorreta. Nivolumab é uma opção de segunda linha monodroga, não é uma opção de primeira linha. E pembrolizumab é uma opção de tratamento de primeira linha aos moldes do estudo Keynote 024. Carbopemetrexed e pembro é uma opção de tratamento para essa paciente? É. Combo Keynote 189 é uma opção, mas o que eu tenho que lembrar? Eu tenho que lembrar que essa é uma paciente que não é uma boa candidata a esse esquema, porque ela não é uma boa candidata à quimioterapia. Então, a resposta para a questão é pembrolizumab monodroga. Perfeito? Vamos para a última questão. A última questão é uma questão que tem algumas coisas parecidas com essa questão. Então, é um homem de 84 anos, tabagista, hipertenso, DPOC, insuficiência renal, faz uma tomo de tórax e na tomo de tórax ele tem enfisema e encontra uma lesão de 4,6 centímetros metastático para o pulmão contralateral. Biopsia e confirma um adenocarcinoma, ele tem um PDL1 de 40% sem alteração drive. Então, qual é o cenário aqui?
câncer de pulmão, metastático, sem alteração drive, CPS score de 40%. Então, ele é PDL1 positivo, mas ele não é aquele fortíssimo, maior do que 50%. Então, quando eu penso em opções de tratamento para esse paciente, eu vou ter que pensar nas opções de tratamento dos pacientes que têm PDL1 positivo entre 1% e 49%, porque ele tem 40%, tá? E aí, o que a diretriz me fala? As opções de tratamento para esse paciente são as mesmas opções de quem é PDL1 negativo, ou seja, o combo de imuno com químio, e é o que a gente na prática clínica acaba preferindo fazer para esses pacientes, mas nesse paciente em específico eu estou diante de um senhor octogenário que tem DPOC, hipertensão, insuficiência renal, ou seja, frágil com múltiplas comorbidades. Então, não desejo fazer quimioterapia para esse paciente. Ah, Abraão, mas a gente acabou de discutir que o estudo Keynote 024, que validou a utilização de pembrolizumab monodroga, foi feito para pacientes que tinham PDL1 maior do que 50%. E esse paciente tem PDL1 de 40%. Você vai extrapolar os dados? Não. Existe um estudo chamado Keynote 042. E é isso que a diretriz coloca aqui. O estudo Keynote 042 validou a utilização de pembrolizumab monodroga para pacientes com câncer de pulmão sem mutação driver que tinham expressão de PDL1 maior do que 1%. Portanto, é uma opção de tratamento para um paciente com CPS de 40 o uso de pembro monodroga. Então, letra A, gabarito da questão, e todas as outras letras seriam opções possíveis, tendo em vista que a diretriz fala que as opções do PDL1 negativo são opções para esse paciente também, mas não são as opções ideais, tendo em vista a fragilidade e as comorbidades do paciente. Perfeito? Então era isso que eu queria discutir com vocês hoje. A gente se vê novamente amanhã para mais um tema em câncer de pulmão. Um abraço.